Oi, aqui é a Bruna do Partiu Intercâmbio e hoje a gente veio falar para vocês de um assunto que todo mundo tem muita dúvida. Intercâmbio de high school ou, como a gente diz aqui no Brasil, aquele intercâmbio durante o ensino médio. Mas o que é esse tipo de intercâmbio? O intercâmbio de high school é basicamente aquela coisa, um adolescente entre 14 e 19 anos vai para algum país e vai passar 6 meses ou um ano estudando lá, fazendo ensino médio, como se fosse um local. E aí, onde ele mora? Como é feito tudo isso? Quem vai para fazer esse tipo de intercâmbio mora numa casa de família. São famílias selecionadas, geralmente famílias voluntárias. Aqui, se você clicar aqui em cima, tem o endereço para um post onde eu falo como funciona a seleção das famílias, para todo mundo ficar tranquilo, nenhum pai, nenhuma mãe ficarem apavorados quanto a isso, largar seus filhos na casa de completos desconhecidos. Mas então, aí você vai lá para casa de alguém, passa um tempo lá na casa dessas pessoas e mora como se fosse um membro da família, assim. Às vezes você vai ter irmãos, às vezes não vai. Quando eu fui, por exemplo, eu só tinha uma mãe de intercâmbio e uma irmã. Várias pessoas têm irmãos, cachorro, gato, papagaio, aquela coisa, família mesmo. E você fica na vida daquelas pessoas e é muito legal porque você aprende um monte sobre o lugar, um monte sobre pessoas, um monte sobre tolerância e outras coisas que pra quem tem aí seus 14, 15, 16 anos é um negócio muito legal. Um outro fato muito importante é quem pode ir no intercâmbio de high school. O intercâmbio de high school, ele é feito geralmente para pessoas entre 14 e 19 anos. Isso pode variar um pouco dependendo do país para onde você vai, porque existem alguns países que não aceitam pessoas com mais de 18 anos, existem outros países que não aceitam quem já terminou o ensino médio, então você tem que se informar, porque dependendo do país para onde você quiser ir, as regras podem mudar um pouco, mas geralmente é 14 e 19 anos cursando o ensino médio. Quando é a época ideal para ir para um intercâmbio de high school? Bom, o ideal é você se preparar com pelo menos 6 meses de antecedência. 6 meses de antecedência, porque assim, aí você escolhe o país, tem toda a preparação para enviar a documentação para ver a família que vai te hospedar, para você também avisar todas as coisas na sua escola aqui no Brasil. A boa notícia é, não necessariamente você precisa desses 6 meses. Os 6 meses são legais, até porque o intercâmbio, se você não tem bolsa, ele precisa estar pago antes de você ir. E isso vai facilitar a vida dos seus pais, que provavelmente vão ter que arcar com isso caso você não tenha bolsa. No meu caso, por exemplo, eu já tinha 16 anos e eu queria muito ir para a Alemanha. Eu acabei me decidindo por ir para esse intercâmbio, eu me lembro que era abril de 2003. Assim, eu não tinha 6 meses até setembro. Ainda assim, o negócio funcionou. Eu já sabia o que eu queria fazer, para onde eu queria ir, como eu ia arrumar o dinheiro. Então, assim, se você resolver que vai fazer um negócio de uma hora para outra, a coisa pode ser um pouco mais atravancada. Mas rola também. O ideal é você ter no mínimo 6 meses de preparação antes de ir. E como é fazer o intercâmbio de high school? Bem, é um negócio muito maluco, porque você vai passar 6 meses ou um ano completamente imerso na cultura de um outro lugar. Você vai pra escola, você vai assistir aula de matemática, aula de inglês, se o país for de língua inglesa, aula de química, e isso pode ser um pouco apavorante, assim. Eu me lembro, depois que eu terminei a minha primeira semana de aula na escola, quando eu tava na Alemanha, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Porque assim, né, tava lá a minha vida no colégio, na escola, tudo muito bem, tudo ótimo, meus amigos, e de repente eu me joguei naquele universo, no meio daquele país onde eu não conhecia ninguém, numa língua que eu não falava. Então assim, tem que ter muito preparo psicológico e tipo, que o negócio vai ser difícil, não vai ser fácil, principalmente se você não falar o idioma do país pra onde você tá indo, que foi o meu caso quando eu fui pra Alemanha. Mas assim, você tem que ir lá, tem que persistir e o negócio vai funcionar, vai dar certo, mantenha calma, respira fundo e depois de, sei lá, 2, 3 meses você já vai estar super enturmado e não vai querer nem mais voltar, que é o que acontece com muita gente, assim, o povo fica, ai, adorei, não queria mais voltar, mas tem que voltar, né, gente, tem que terminar o ensino médio, tem que estudar, todas essas coisas. Quanto custa fazer um intercâmbio de high school? O intercâmbio de high school, ele não é, assim, dos intercâmbios mais baratos da história. Se você não tiver uma bolsa de estudos, tem uma estimativa da Belta, que é uma associação aqui brasileira que faz umas estimativas sobre intercâmbio e outros programas culturais,
Eles estimam que um programa de intercâmbio de high school, que pode ser ou de 6 meses ou de um ano, pode variar entre 4 mil e 78 mil dólares. Calma, fica calma. 78 mil dólares é se você for para um internato riquíssimo, maravilhoso na Suíça. Então calma. Existem outros intercâmbios que são mais baratos e também assim, o preço ele varia muito de país para país. Então, por isso que assim, quanto antes você começar a se programar, mais legal é. Porque o interessante é, faz uma planilha, sabe? Bota tudo no papel. Quanto você gasta no Brasil com mensalidade de escola, quanto você gasta, sei lá, com curso de inglês, transporte, alimentação, todas as coisas. Vê quanto você gasta durante um ano escolar, quanto você gasta com todas essas coisas. E aí depois você compara com o preço que vai ser pra você, sei lá, ir pra Bélgica, ir pra Alemanha. Porque tem alguns países que incentivam esse tipo de intercâmbio, então por isso o intercâmbio nesses países é muito mais barato. Um dos motivos de eu ter ido pra Alemanha é porque o intercâmbio pra lá era muito mais barato do que pra outros lugares, e naquela época eu já tinha uma certa segurança, assim, não, eu falo inglês, sabe? Tipo, meu inglês tá ok, então vamos pra outro lugar fazer outra coisa. Então assim, mantenha a sua cabeça aberta, sabe? Porque se o negócio é ir para um outro lugar, viver uma outra cultura, às vezes não necessariamente ir para um lugar mais caro vai ser o mais legal, sabe? Tipo, pensa assim, o que é que você quer fazer, o que você quer aprender. Então assim, abra a sua cabeça sobre os destinos, porque às vezes ir para um lugar que não é assim, que não vai custar uma fortuna, pode ser um negócio muito legal. E a pergunta, aquela sempre que todo mundo faz, a pergunta de $1 milhão, tem bolsa de estudos? Sim. No buscador do Partiu Intercâmbio, aqui está o link para vocês. No buscador do Partiu Intercâmbio, vocês têm o link lá para as bolsas de high school, ensino médio. Assim, elas não tem bolsa aberta todas as épocas do ano. Essa época do ano agora, junho, julho, agosto, é uma época muito boa, porque tem diversos concursos abertos. Então vocês podem acessar lá, dar uma olhada como é que funciona. Tem bolsa do Rotary, bolsa do UWC Brasil, bolsa da AFS, bolsa da Fundação Estudar, bolsa da Embaixada dos Estados Unidos. Elas só abrem em períodos diferentes, então tem que ficar ligado, acessar o buscador do Partiu Intercâmbio regularmente, que vocês vão ficar sabendo de tudo. E caso vocês tenham mais dúvidas sobre o assunto, aqui na descrição eu vou deixar diversos links, porque a gente tem um montão de posts sobre high school. É um assunto sobre o qual eu já falei muitas vezes e a gente tem ali respondendo todas as dúvidas, falando sobre diversos aspectos. Então os links todos aqui embaixo, acessem. E caso assim, ainda assim vocês tenham dúvida, não tem problema, pergunta, deixa o seu comentário aqui no vídeo. Conversa com a gente no Facebook, no Instagram, lá nos comentários do site. Eu sempre tento responder tudo e tem muita coisa já respondida ali. A dúvida que você tem agora pode ter sido a dúvida de alguém antes que já está respondida lá. Então assim, simplesmente conversem com a gente que a gente esclarece as dúvidas de vocês. E também não esqueçam de curtir o nosso canal, né? Curtindo o nosso canal, vocês ficam sabendo sempre dos novos vídeos e não perdem nada do que o Partiu Intercâmbio está fazendo para vocês. Se tiver dúvida, deixa o seu oi aí nos comentários, tá? Então tá, na terça que vem a gente se vê de novo. Beijo!